Sejam bem-vindos ao segundo episódio do 3Cast, hoje com 3 convidados muito especiais. O primeiro, né, que vai aqui intermediar essa reunião comigo, meu grande amigo aqui, meu sócio Caio Lobo, incorporador, Guilherme Alvarenga, sócio da MyBroker Aparecida, e Ana Flávia, campeã número 1 de vendas da MRV. E hoje a gente vai falar sobre muito assunto interessante para o corretor de imóveis, falar sobre crédito associativo, como que isso funciona, as estratégias de venda, né, em volta desse método de financiamento, desse método de aquisição do imóvel. E vou começar pedindo para que cada um se apresente, diga como que é a sua história até aqui, contar um pouco para nós, começar pela Ana Flávia. Ana Flávia, fala um pouco para nós como é que você chegou até aqui. Tudo bem, é um prazer participar aqui dessa oportunidade, né, do podcast de vocês. Meu nome é Ana Flávia, tenho 31 anos, tenho 9 anos de corretagem, né, de MRV, sempre trabalhei lá. Sou engenheira eletricista por formação. Olha. Nunca trabalhei como engenheira, sempre como corretora, né, me descobri na área da corretagem, fazendo faculdade ainda. E percebi que ali era o meu caminho, né? E estou até hoje realizando muitos sonhos, que eu falo que eu realizo sonhos, né? Diariamente, do primeiro imóvel. E é isso. Tá certo, seja bem-vinda. Obrigada. Guilherme Alvarenga, o que você conta para nós, Guilherme? Você também é engenheiro? Sou engenheiro civil também. Não, eu sou quase engenheiro civil. Faltou um pouco? Faltou um pouco. Eu fiz 4 anos e meio, só que aí faltava mais uns 5 para terminar. Aí eu parei e mudei de curso. Sei bem. Mas também é um prazer enorme estar aqui na mesa de tantas pessoas notáveis. Os dois, principalmente, eu já conheço há um tempo, admiro, mas já virei admirador também da Ana Flávia aqui pela história dela. Eu tenho 9 anos e meio de mercado imobiliário também. Comecei em 2014. Trabalhei como corretor há muitos anos mesmo. Depois montei uma imobiliária sozinho, uma imobiliária própria. E aí depois eu virei sócio da MyBroker e sou sócio-diretor lá da agência de Aparecida. Tem aí quase 1.100 imóveis vendidos, né? Tem uma história também aí de muito trabalho nesse mercado. E é isso. E Caio agora. Valeu, Guilherme, né? Seja bem-vindo. E Caio. Maravilha. Prazer, sou Caio Lobo, sou incorporador imobiliário e também engenheiro civil, mas eu completei. Bem Todo mundo é engenheiro aqui, Bem então. Eu completei não em 5 anos, mas eu particularmente completei. Mas eu tenho essa bagagem também, então eu acho que é até bom. Uma visão que eu tenho é que muita gente que fez engenharia, eu vejo que é porque tem menos preguiça que os outros. Então até a gente vai falar muito isso, porque há muita gente que formou engenharia, inclusive, que formaram comigo ou em outras engenharias, a gente vê que não trabalha com engenharia diretamente, mas vê o tanto que essa bagagem acrescenta. Com certeza. Então a gente vai botar muito aqui conteúdo, mostrando a importância de coisas assim para falar também que o que define muito, eu acho que na carreira, eu vou falar um pouco aqui da minha carreira também, eu virei incorporador imobiliário, eu estou aí como empresário tem 12 anos, então já tenho um tempinho de mercado imobiliário, de estar na lida e tudo mais, e a gente vê muito, eu particularmente vi muito uma evolução gigantesca no mercado nesses últimos 12 anos. Eu acho que vai ser bom a gente trazer a bagagem também. Quem está assistindo a gente ainda não segue, o incorporador no Instagram. Se não segue, tá muito por fora aí do que está acontecendo no mercado imobiliário. Como diz o Ronaldo, tá mais por fora que calçada. Tá certo. Então, assim, esse é um assunto interessante, né, que vocês falaram, porque, de fato, eu vejo as pessoas que também estudaram comigo, né, também sou engenheiro civil, e que foram para o mercado imobiliário, mas não para atuar na obra, mas atuam muito em vendas, né, tem uma facilidade ali de desenhar um fluxo. E como que vocês viram, Ana Flávia, Caio, aí, né, como que isso ajudou vocês, essa formação ajudou vocês na parte comercial do negócio? Olha, eu vou ser bem sincera com você. Quando eu entrei na corretagem, foi por um bico. Tipo assim, eu preciso trabalhar com alguma coisa. Eu fazia engenharia na UFG e o fluxo de grade maravilhoso, né? Você não tem... não tem vida, é simplesmente só o tempo faculdade. todo. Exatamente. Então, quando eu entrei, foi um negócio assim, vou fazer aqui... Ganhar um dinheirinho. Ganhar um dinheirinho aqui, É um não bico, sabia né? vender nada, não sabia nem o que era vender um imóvel. E aí deu muito certo. Eu acho que o pensamento rápido, lógico, isso o engenheiro tem muito bem definido na cabeça. Sim. Eu acho que isso ajuda bastante, sabe? Mas a veia comercial, ela vem de berço. Né? Ela vem, não tem como... Não é na faculdade, não. Não é na não, faculdade, que não. Não é isso, eu acho que vem de berço mesmo e da pessoa, assim, sabe?
Inclusive, já trazendo contraponto, eu acho que ao mesmo tempo que a gente é preparado para ter um raciocínio lógico mais rápido, para ter algumas coisas, a gente não vê nada de vendas. Então, por exemplo, eu nunca atuei na parte de corretagem imobiliária em si, mas eu sempre tive. Acho que há 12 anos que eu treino corretor, estou junto a todos os meetings, participo ali daquela lida diária de atendimento e tudo mais, e eu vejo isso. Eu não era preparado para estar naquilo ali. O que eu acho que acaba trazendo um pouco essa preparação, aí tem alguns fatores. O primeiro, eu acho que essa questão do mercado imobiliário, do resultado de cada um, ter uma premiação direta ao que produz, né? Então, falando da corretagem imobiliária, quanto mais eu vendo, mais eu ganho. Então, isso me motiva a ser um vendedor melhor. Eu falo, independente da minha bagagem, se eu tenho uma bagagem lógica da engenharia, ou se eu tenho uma bagagem mais comercial, aquela necessidade de vender, eu acho que evolui muito o profissional. Então, quando eu olho ali o retrospecto do que a gente evoluiu nesses 12 anos, eu falo, cara, eu preciso produzir mais, eu preciso crescer mais, eu preciso fazer mais. Então, tudo passa por venda. Cara, se eu não vender, não adianta eu ter obra, não adianta eu arrumar terreno, não adianta eu fazer nada. Então, a ponta é a mais importante. A ponta é a mais importante. A gente entender, aí eu falo, todo mundo que está envolvido no mercado imobiliário, é entender que só existe mercado imobiliário se existe venda. Então, tudo tem que estar em harmonia, tudo tem que estar em integração, mas a venda é o que deixa a roda girar. É o que faz... Sem dúvida, se está tendo venda, está tendo movimento, e aí isso até impacta desde lá da ponta, igual a gente falou, de fato, do atendimento do corretor com o cliente final, até a cadeia chegando lá nos fornecedores, né, quem está produzindo material. Então, se o mercado está movimentado aqui para nós, a gente sabe que isso vai interferir de alguma forma ali, até lá nos insumos que estão sendo produzidos para a construção. E voltando agora, né, um pouco assim para a questão das possibilidades do cliente adquirir o imóvel, né? Existem possibilidades de ele adquirir o imóvel, a casa própria, dentro do nosso mercado. A gente trabalha com crédito associativo, certo? Que é o que o mercado chama de crédito associativo, né? Para o incorporador, muitas vezes, é o apoio à produção. E existe a outra forma, que para o incorporador é o plano empresário, e para o mercado é o que se fala que é o normal, né? Que o cliente, às vezes, ele pega, compra o imóvel com a incorporadora, paga ali uma entrada até as chaves, e ali no momento das chaves só que ele vai buscar esse financiamento. E a gente tem muita bagagem aqui na mesa, né? A Ana Flávia tem aí, né, uma carreira na MRV que trabalha estritamente com o apoio à produção, com o que se chama de crédito associativo, e tem o Guilherme que tem essa bagagem dos dois lados, né, Guilherme? E eu queria que vocês trouxessem para nós, assim, as vantagens, o que vocês enxergam de vantagem, por exemplo, Ana Flávia, que está lidando ali diariamente, do crédito associativo, Ana Flávia? O que você vê ali que o corretor pode entender que ele tem que falar para o cliente dele, que é um ponto positivo, né, de trabalhar nessa modalidade, adquirir o imóvel dele através dessa modalidade? Olha, eu acredito que muitos dos nossos clientes buscam a segurança, né? E é algo que perguntam muito na mesa, né? Nossa, quando esse imóvel ficar pronto, o imóvel em construção, né? Como ele ficar pronto? Como que eu vou fazer? Eu tenho que pagar algum valor de entrega de chaves? Tem que dar algum balão? Eu tenho que procurar o financiamento? Como que é isso? Será que eu vou estar empregado até lá? Será que eu vou estar com essa mesma renda? Então, quando você apresenta para o cliente uma percepção que ele está seguro de que o que ele acordou hoje é o que ele vai ter daqui 3 anos, o cliente se sente melhor. E a segurança dentro da negociação, para mim, é um pilar muito importante. Né? O cliente, quando ele se sente seguro com o especialista, ele compra, não tem que mentir para o seu cliente que o negócio vai dar certo. Então, eu acho que o cliente ele busca muito a questão da segurança. E quando você mostra isso para o cliente, ele entende que o valor que ele vai pagar hoje é o valor que ele vai pagar daqui 3 anos, né? Entre aspas, né? Claro, tem a TR, enfim, né? Em todo aspecto, ele vai ter aquilo como segurança e ele vai fechar negócio, às vezes, sem nem pensar 2 vezes, né? Justamente porque você mostrou para ele que aquilo é muito bem organizado ali, né? Ele já passou pela parte do banco, que é a parte mais difícil, o banco já aprovou, a parcela dele é X, o financiamento é Y, o subsídio é Z. Então, ele já sabe que está tudo muito desenhado. Eu vejo que o cliente, ele gosta muito disso, né? O cliente já chega com o caderninho e já coloca lá, anotando como é que vai ser certinho. Cada coisa. Exatamente. Eu acho que isso traz segurança para o cliente e é mais fácil de fechar negócio em relação a isso. E, Guilherme, você que tem contato com esses dois mundos, né? Por que você acha que existe uma resistência do corretor em ir para o associativo? Primeiro, deixa eu só comentar sobre a questão da venda, que eu estava pensando aqui, sobre o Caio, por exemplo, que eu sei que é uma pessoa muito técnica.
E não sei, ela comentou sobre veia. Talvez o Caio, não sei, Caio, mas pelo que eu te conheço, acho que você talvez não tinha veia. Mas você teve que desenvolver justamente porque você entendeu a importância disso. Eu né? sempre fui 100% cartesiano, é 10 em matemática, 10 em física e 0 em, em relacionamento interpessoal. Mas aí chega um momento que... Até uma frase do Flávio Augusto, né, que ele fala que qualquer negócio que não vender quebra. E ele também fala que ele era tímido, mas que ele deixa a timidez de lado para ele fazer o que precisa ser feito. Eu tô falando isso até porque muitas vezes eu vejo pessoas que falam assim, mas eu não tenho perfil para vendas, eu não sou a pessoa que fala muito. E o vendedor não é o que fala muito, é o que fala o que é necessário, né? A pessoa que entende, a pessoa que faz perguntas, que tem um raciocínio, principalmente, falando de engenharia aqui, quando eu fiz engenharia, o que eu aprendi mais? Dar valor no engenheiro. Eu falei assim, cara, isso aqui é difícil demais. Para mim era difícil demais. E olha que eu sou um cara de raciocínio lógico, óbvio. Mas o primeiro ponto quando eu fiz engenharia foi valorizar o trabalho do engenheiro. E depois que foi o quê? É desenvolvido. Sim. É desenvolvido. Tudo é treinamento, né? É treinamento. E eu gosto muito de falar que a disciplina vence o talento quando o talento tira férias, né? Quando o talento tá de folga. Então, por mais que hoje eu seja uma pessoa 100% comercial, eu falo, cara, eu não acho que eu era comercial. Eu me desenvolvi. Primeiro ponto é esse. E aí eu já vou até deixar uma frase, que eu gosto muito de frase, que eu até cito lá para os meninos. Se você não sabe que você é vendedor, você não tem valor. Por quê? Todo mundo é vendedor. Minha recepcionista é vendedora, só que ela está vendendo hora. E quando você não entende que você realmente é vendedor, você tem menos valor. Então, quem está vendendo hora precisa começar a entender. Peraí, como que eu vou agregar valor na minha hora? Que seja, ou eu vou ser um comprador de hora, ou eu vou desenvolver outra coisa para não vender horas. E aí sim, entrar na meritocracia, ser remunerado pelo resultado. E aí, sobre isso, a questão realmente, eu acho que do crédito associativo, é isso, né? Primeiro, você aprovou o crédito ali, então você não está preocupado, de certa forma. Eu até falo muitas pessoas assim, mas eu não sei se eu vou estar empregado. Tá, mas se você não tiver empregado, a pessoa que você loca o imóvel, ele não vai cobrar o aluguel de você? Vai. Então por que você está... Você vai ter que pagar o aluguel ou a parcela da sua casa. O bom da parcela da sua casa é que você pode até atrasar ali uns 3 meses sem falar nada pro gerente. Se atrasou, você ainda vai lá, negocia, joga para frente. Você perdeu o imóvel só se você não tiver informações, se você não fizer nada. Exatamente. Agora, o seu aluguel, se você atrasou às vezes um mês ali, eu, por exemplo, tinha uns imóveis alugados, quando o cara atrasava um dia, eu já ia lá e já queria tirar ele do lugar. Então, o primeiro ponto é esse. Aí, realmente, então, se eu perder o emprego, que bom, você perdeu o emprego, mas você fez um crédito associativo, então pelo menos o seu crédito você garantiu. Senão você teria que recomeçar, esperar 4 meses e tal. Você vai se virar, você vai vender jujuba no sinaleiro, fazer qualquer coisa, mas você vai conseguir. Tanto é que as pessoas, elas realmente entenderam isso na pandemia. Exatamente. Muita gente comprou imóvel na pandemia. Eu falo que pouca gente morreu de fome, né? As pessoas morreram com outra coisa, mas de fome, de falta de trabalho. Eu vendi muito imóvel na pandemia. Eu acho assim, foi uma virada de chaves para mim. Até tem um caso interessante. Eu acho que antes da pandemia, a gente estava ainda muito indo na onda dos blogueiros lá de Viva de Aluguel. Estava numa crescente muito grande. Aí tem até um amigo meu do mercado financeiro, que ele veio conversar comigo, ele mora de aluguel. Eu amo conversar com esse povo do mercado financeiro. E ele é um cara muito bom, a cabeça muito boa, ele ganha muito dinheiro com o dinheiro, né, porque é o trabalho dele. Mas aí ele me ligou, cara, eu tô puto aqui. Eu falei, por quê? O cara do que eu alugo o imóvel lá que eu moro tá querendo reajustar em 40%. Aí ele me mandou aqui umas reportagens falando que Goiânia bateu recorde de tal. Eu falei, o imóvel é dele? Não tem muito o que fazer. O contrato encerrou? Não, o contrato encerrou. Eu falei, então, ele vai poder colocar o preço que ele quiser. Essa é uma desvantagem. Ou IGPM, né? Não, mas se fosse no contrato também, se tivesse dentro do contrato. Mas o que eu vejo é muito isso aí. O pessoal fala, mas eu tenho que fazer o compromisso, eu tenho que honrar. Eu falo, cara, é muito melhor você ter um compromisso com a previsibilidade, ou seja, eu consigo quantificar o que eu vou ter que investir, do que, por exemplo, essa questão de aluguel. Eu nunca tinha ouvido falar isso, de reajuste de aluguel de 40% numa virada de contrato. Aí eu vi isso e eu estou vendo isso agora muito constantemente. Então a gente acaba que está tendo uma virada muito do mercado, aí eu falo da nossa região aqui até mais forte que em outras, que o pessoal está realmente entendendo. Falei, cara, eu preciso ou fazer um compromisso aqui, que é o que o pessoal fala também, o compromisso de financiamento é de muito longo prazo. Mas é melhor você ter um compromisso de longo prazo que te dá uma segurança do que você não ter nenhum compromisso e ficar
E E ter ficar um imóvel no suscetível. final, Não, né? então presta atenção nisso Ter aqui. imóvel no Eu tô- final, ou então você foge dessa questão justamente de ficar suscetível, né? ter As regras, surpresas, as né? regras do jogo é de quem é o dono do imóvel, não tem como, né? Uhum. Então, se o mercado soprou para um lado, cara, ele pode reajustar o contrato lá da forma como ele entender. E assim, tem um outro aspecto também, porque realmente a gente sempre tem esse tema, né, com o mercado financeiro. Deixa eu só comentar do aluguel rapidinho. Pode falar, Pra não pode sair falar. Eu tô com um caso de um amigo meu, é um imóvel comercial, e o imóvel vale mais ou menos 600, 700 mil, tá alugado, já era por 3, o cara aumentou para 4 de um ano para cá, beleza. Aí ele foi ali, tá dentro da realidade. Agora o dono do supermercado vizinho quer comprar o imóvel, fez uma proposta para ele. E o contrato desse amigo meu venceu. Tem uns 10 anos que ele tá lá e tal, tinha uma boa relação, aí virou amigo, parou de fazer contrato. Agora o cara quer aumentar para 12 mil. Só que essa empresa tem mais de 10 anos lá, é uma farmácia e tal. Resumindo, tá na mão do cara, tá desesperado. Falei, cara, como é que agora eu vou... Tal. Ou eu tenho que comprar e pagar muito mais caro do que o imóvel vale, de fato, porque o supermercado fez uma proposta, porque para eles é muito interessante e tal, ou eu vou ter que pagar, o aluguel vai aumentar mais de 100%. Então, assim... Em 10 anos ele teria pago esse imóvel. Teria pago o imóvel. E aí tem uma coisa que eu gosto de falar também. Se você mora de aluguel, você está pagando imóvel para alguém. Então, você Tá ajudando comprou o outro a pagar a imóvel, você só não. parcela dele. Você comprou o imóvel, ele só não é seu. Você está pagando para alguém. E aí, desculpa, Exato. pode continuar. Não, e aí, assim, porque de fato tem o pessoal do mercado financeiro normalmente fala muito disso, porque você tem que ter liquidez, você tem que ter o dinheiro na conta, você tem que estar com ele aplicado em tal lugar. Mas quando você vai, às vezes, em alguns ensinamentos de finanças lá de trás, né, o livro, né, o Homem Mais Rico da Babilônia, por exemplo, ele fala, cara, justamente de você atender essa necessidade da moradia. Então, assim, para a pessoa, né, você também, quando você pega a pirâmide de Maslow, né, tipo, vamos atender as necessidades básicas para que você consiga, então, atingir coisas, né, mais, enfim, mais requintadas. As primeiras coisas lá embaixo, né, lógico, alimentação e tudo. E aí você vai chegando ali na moradia, cara. O quanto a moradia permite que o cara tenha ele tenha na casa própria dele, libera o pensamento dele, libera a energia dele para que ele consiga focar em outras coisas e atingir patamares muito maiores dessa pirâmide, né? E a Ana Flávia, ela trabalha, o quanto a gente pensa às vezes, né? Não, para comprar um imóvel, e o pessoal do mercado financeiro vai um pouco nessa linha, você tem que estar com tudo na sua vida, tipo assim, redondinho. Você não pode estar com nada fora do lugar, você tem que ter dinheiro, né? Reserva para isso, reserva para aquilo outro. Então você tem que ter 1 milhão na conta, e aí sim você vai poder comprar um imóvel. Enquanto a Ana Flávia, eu acho que ela vê uma realidade um pouco diferente, né, Ana Flávia? Hoje eu consigo vender um imóvel com R$200 de entrada. Uhum. Então, assim, compra que... Hoje eu fiz um post no meu Instagram muito engraçado, assim. Foi inclusive uma seguidora que me mandou um peru, aí tinha o valor 285, aí em cima tava, não sei se eu compro um imóvel ou compro o peru, dúvida cruel. Aí eu achei o máximo, né? Eu falei, uai, gente, comprar um imóvel, né? Tá mais fácil que comprar um peru de Natal. Mas, assim, é muito, muito interessante falar disso, porque as pessoas faltam muito conhecimento em relação a como que funciona o crédito dentro de um banco. Claro que isso gira, né, em torno da vida do cliente mesmo. Cada cliente vai ficar diferente, de acordo com a renda, de acordo com o perfil. Subsídio é de acordo com o perfil de cada cliente. Mas, no final, né, girando ali tudo, nós vamos ter ali 80% do valor do imóvel financiado, subsídio, e o que for de entrada, parcela tudo. Então, assim, você não compra quem não quer, né? Ficar pagando aluguel se quiser, né? E pagando a parcela de outro, né? Porque o aluguel é pagando a parcela de outra pessoa que já comprou o imóvel e está financiado, com certeza. Exatamente. Então, quantas pessoas fazem isso, alugam, pagam a parcela, né? eu tenho um inquilino que paga minha parcela. Eu tenho um inquilino. inquilino que paga minha parcela todo mês. Eu também tô com Deus. Tipo Todo isso. mês eu fico pensando, será que ele sabe que tá pagando? Então, será tá que ele me pagando meu segue aqui, financiamento? gente? Porque ele não compra o imóvel. Mas é isso, né, cara? mais Então, ou assim, você menos. vê, às vezes a pessoa cai nessa de, não, eu vou esperar eu estar no momento perfeito da minha vida para conseguir comprar um imóvel, mas não é bem Então, isso. o recado para quem quer morar de aluguel, saiba que você tá pagando a parcela de financiamento de alguém. Exatamente isso, É Tem dolorido. tem essa consciência, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Tem um detalhe que eu estava pensando aqui enquanto estava falando. Eu vim do mercado financeiro, né? Eu era bancário e tal, e eu investidor há 10 anos no mercado financeiro, e eu não tenho um ou outro, né? Tenho os dois, e aí o que acontece? Só que, obviamente, que ali no mercado financeiro, eu deixo, entre aspas, o que sobra, porque eu coloco 90% do meu negócio no mercado imobiliário. E
E só para reforçar essa questão que a Ana Flávia falou, e que você falou, eu também, né? Nós também trabalhamos com imóvel para quem ganha um salário mínimo. Estava até comentando aqui com os meninos antes. Quem ganha um salário mínimo, a pessoa não tem, acho que você não estava aqui, a pessoa não tem dinheiro para entrada, às vezes não tem FGTS, não tem o dinheiro para documentação, a gente consegue vender o imóvel. E aí, muitas vezes, ainda existe, eu entendo e respeito. A pessoa fala assim, mas eu moro de aluguel, mas eu moro perto do meu trabalho e tal. Às vezes eu vou ter que comprar um imóvel, vou ter que ir mais distante um pouco e tal. Mas, claro que tem essa questão de moradia, que é o mais importante, etc. Mas mesmo se esse imóvel não for para moradia, é a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida e para a vida das suas próximas gerações é comprar um imóvel agora. Porque às vezes você vai continuar ali, mesmo que seja pagando aluguel naquele lugar ali onde você mora, tal, por causa de trabalho, por causa de escola, de menino e tal. Mas você compra um imóvel, aluga ele, o aluguel, muitas vezes a gente tem vários casos que ele paga o aluguel praticamente, até porque o aluguel ele, todo ano ele é reajustado, né, aumenta valor significante, e a parcela, a correção dela é mínima, para não falar que não tem. E aí, você está já dando um primeiro... Às vezes não é o imóvel do sonho, mas é o imóvel que vai até te permitir realizar o seu sonho do imóvel daqui a um tempo. E que talvez, se você não comprar agora, aquele sonho vai só se distanciando. A pessoa vai comprar um imóvel de 100 mil reais, um exemplo, para a conta ficar fácil, e a entrada hoje é 20 mil reais para aquele imóvel. Ele fala assim, não, eu não vou, eu preciso comprar um outro imóvel que a entrada é 50 mil, eu só tenho os 20, eu vou esperar ter 50. Vou juntar. Aí ele junta os 50, quando ele vai comprar aquele imóvel que a entrada era 50, é 100. A parcela era 2, foi para 4. Exato. Então, você comprar um imóvel hoje, gente, vou dar um recado. É a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida, para gerações. Imóveis salvam a humanidade. Eu estava até fazendo um apelo esses dias. Falando, cara, o imóvel salva a sua família de um câncer, salva a sua família de tanta coisa. Eu sempre falo para cliente meu, né? Se tudo der errado na sua vida, pelo menos um imóvel você tem. Você vai ter lugar para você morar. Né? Tem um medo que eu acho que ainda existe, mas está diminuindo muito, é que quando o pessoal fala de financiamento e fala que é um prazo muito longo, tem gente que vê isso de uma forma negativa. Mas eu gosto muito de falar que existe uma alavancagem que é mais limpa e uma que é mais suja, no sentido de uma vai ser boa para você, uma vai te realmente alavancar e a outra você vai correr um risco desproporcional. Quando a gente fala de financiamentos imobiliários, a gente tem acesso a linhas de crédito a juros muito baratos, abaixo de mercado. Aquela coisa, se eu for comprar um carro, eu vou pagar hoje 1% ao mês ou... Não, 1% ao mês não existe, não. Não existe mais. Não, 2% ao mês. Barato, 2% ao mês. E se for usado é mais caro ainda. Então, assim, qualquer outro, vou pegar um cheque especial, vou pegar um capital de giro, qualquer empréstimo que eu vou fazer, eu vou acabar pagando uma taxa muito alta por aquilo. O imóvel, por ele ter uma garantia real, um lastro real ali por trás, ele permite uma alavancagem muito barata. Então, o que a gente tem aqui? A gente acaba conseguindo comprar um patrimônio que a gente ainda não teria condição de comprar num prazo estendido a um juros baixo. E muito baixo, né? Exatamente. 4,25 ao ano. Se for na linha de FGTS ainda, a partir de 4,25 ao ano. Então, isso ainda porque é um juro subsidiado, essa parte. Só para ficar claro assim, né? Que nenhuma outra coisa que você for fazer, pegando dinheiro, você vai ter essa taxa. E eu acho que tem uma, só que é o mesmo motivo que é o agro. Que o agro você tem a terra como garantia também, você consegue taxas nessa ordem. Também usa o imóvel como lastro. Usa o imóvel como lastro. Mas o mercado imobiliário, a maioria das pessoas não vai ter condição de acessar o financiamento do agro. Mas a maioria, praticamente todo mundo que eu já vi, tem condição de se preparar ou de imediato já conseguir pegar um financiamento imobiliário. E quando a gente entende isso, fala, essa alavancagem limpa aqui, ela me permite um crescimento de patrimônio que eu não conseguiria desse formato. Só que então, quando a gente enxerga o financiamento 30, 35 anos, a gente enxergar isso como uma possibilidade de fazer o patrimônio, isso muda muito a cabeça. E quando a gente compara com outros países, o que a gente vê muito? O Brasil ele tem, para mim, uma situação privilegiada. Hoje a gente tem potencial de financiamento, ou seja, existe crédito no mercado e a gente tem imóvel barato. Cara, mas nos outros países não é assim. Cara, todos os países que eu analiso tem muito crédito, tem oportunidade, mas o imóvel ficou muito caro. Porque todo país, você pega a Austrália, Estados Unidos, boa parte dos países da Europa, eles passaram 20 anos com juros baixos. Agora que deu uma subida ali depois de 20 anos. O preço dos imóveis nesse país disparou. Então, o que acontece? Se você tem uma oferta muito grande de crédito no mercado a juros muito baratos por um período de tempo maior, o preço dos imóveis dispara.
O Brasil ainda não passou por essa fase. Eu, como eu sou um pouco otimista com o futuro do mercado, eu falo, cara, a tendência nossa é que a gente tenha 10, tenha 20 anos de estabilidade econômica em algum ponto, e nessa hora o preço do imóvel vai disparar no Brasil. Porque quando a gente dolariza, compara com outros países, imóvel no Brasil Muito hoje barato. é de graça. Só que é difícil para quem tem uma cultura, assim, que a gente ouviu muito, uma casa aqui no meu bairro valia 120 mil tanto tempo atrás. Como a gente tem ainda muito essa cultura de escutar o que foi no passado, tem essa dificuldade de enxergar o futuro. É o que a gente compara até com índices. Fala assim, tem países, acho que até no Japão eles já estão permitindo financiamento de 60 anos que pode passar de geração. Pensando, falou, cara, o imóvel lá está tão caro Que não consegue financiar. Uma pessoa não consegue numa geração financiar não vai aquilo. conseguir financiar. Então, eu sei que é difícil de entender antes da gente viver isso. Mas a coisa que eu estou batendo muito na tecla é o Brasil vai passar por uma fase de aumento de preço do imóvel muito grande. E quando a gente chegar lá... Quem Cara, tiver com o imóvel na mão, Tá, vai junto, né? Vai Isso aí, aproveitar essa eu vi onda. então que o Brasil realmente ainda é muito melhor, né? Porque lá no Japão o cara morre, a família continua pagando. Pode Aqui no ir. Brasil o cara morre. Tem seguro, né? Seguro presta vista quinta. Eu exatamente. seguro. Cara, Sabe eu queria que é algo bem provocar. importante Pode também de fala. falar, que eu acho que é amortização. Muita gente não sabe o que é amortizar. Não sabe que a amortização é muito boa. Nós estamos falando de 30, 35 anos, que agora é a nova modalidade, mas você paga 35 anos se você quiser. Você pode pagar em 10, você pode pagar em 5, você pode pagar em 15. Eu até já vi Você que a pode usar média sua- está entre 8 e 10 anos. Né? Exatamente, É, a eu média do tenho visto brasileiro oito. é em torno de 10 anos. E a amortização, por falta, mais uma vez, de informação, e a Caixa adora, né, que ela está recebendo juros, quando você amortiza das últimas, né, não em tempo, não em parcela, nunca, pelo amor de Deus, não amortiza em parcela, amortiza em tempo de financiamento, com o mesmo valor de parcela que você paga, se você pagar as últimas, você paga 3, 4 de uma vez. Então, seu tempo de financiamento vai diminuindo. Né? Então, essa conta que você está falando de juros vai diminuindo. Então, as pessoas não fazem esse tipo de conta também. Não entende que o valor da parcela dela vai continuar a mesma daqui 5, 10 anos e o valor do salário dela vai estar maior. Certo? Então, fica um pouco melhor. E basta usar, você vai usando o FGTS, você vai usando o também, 13º, com né? Assim, tudo Agora, isso. agora nós vamos entrar em 2024, é bom que a gente tem um paralelo de 30 anos do Plano Real, né? E aí, em 1994, 29, quase 30 anos, o salário mínimo era R$64. Então, hoje é 20 vezes maior do que Nossa, era. quando eu comecei a trabalhar, o E salário aí- era R$400. E aí tem gente... Nossa, começou a trabalhar tarde, o meu era 200. E aí na verdade, eu queria ser mais nova, né? Às vezes. Mas aí eu fico vendo... Também tem gente que faz essa conta. Nossa, mas aí eu vou pagar 2 imóveis em 30 anos. Primeiro, o primeiro ponto quiser. é esse. Ainda tem muita gente que não sabe que o imóvel estando financiado, ele pode vender. Primeiro que tem muita gente que não sabe disso. Segundo ponto. Quase ninguém mais, né? A gente veio também... Nossos avós nasciam nessa casa, nesse bairro, moravam aqui e morria aqui. Depois vinha até a mãe, a tia. Eu brinco, né? O primeiro, né? O último, não. Então, o que eu falo, hoje é muito difícil, até porque a gente tá num mundo muito rápido e dinâmico, então é muito difícil a pessoa ficar num imóvel 10 anos hoje. Hoje é muito difícil. Principalmente pessoas mais novas, né? Que a maioria das pessoas compra imóvel financiado aí, tem até 40 anos, é a maior parte. A maioria menos de 30 ainda. E aí, segundo ponto é esse. Então, por que esse imóvel vai ser quitado? Não só porque a pessoa vai antecipar, porque ele vai ser vendido, você vai pagar o juros só sobre o período e depois você não vai pagar mais. E até porque a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou pagar esse imóvel. Eu falo assim, cara, assim, de verdade, vamos pensar melhor? Você realmente quer continuar na mesma fase da vida que você tá, com o mesmo salário, no mesmo carro, durante 30 anos? Sim, a gente tem que ser Não, otimista. sabe o que eu faço com meu cliente? Eu faço ele multiplicar o valor do aluguel que ele paga durante 30 anos. Vamos Pra ele fingir que não enxergar. tem reajuste. Vamos multiplicar o que você paga hoje. Nossa senhora, aí desespero. E aí... O tanto que é louco isso, né? A pessoa tá lá, ela tá falando assim, não vou comprar imóvel, só que ela não para pra olhar esse lado, né? ela não Quanto pensa. ela vai desembolsar pro aluguel no total, né? Exatamente. E aí, o último detalhe é que, beleza, maravilha, digamos que você vai pagar, né? Claro que essa conta é muito errada, você faz a conta de pagar em 30 anos, sendo que provavelmente você não vai pagar em 30 anos. Tem correção do dinheiro, tem inflação e tal. Mas, mesmo que ele dobre ou triplique, se você pega, por exemplo, a correção do salário mínimo, de qualquer outra coisa, do imóvel, sem colocar nem valorização, o imóvel vai valer 10, 15, 20 vezes mais às vezes. Você vai pagar 2, 3 vezes no valor de hoje, mas o imóvel vai estar valendo 10, 20 vezes mais do que seria. Então, assim,
Eu tava lá ontem no Jardins Mônaco conversando com um cliente. Ele mora lá tem 15 anos, pelo menos. O primeiro lote que ele comprou lá foi 50 mil. Não foi no lançamento. Né? Aí agora o último que ele comprou já foi 1 milhão e 100. Então, o Jardins Viena, né, que nós estamos aqui perto, foi lançado por 49,50 metro quadrado. Um lote era 20 e poucos mil reais. E hoje é 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. E é uma coisa assim, né? Na época o pessoal achava longe também. Esse é um outro aspecto do imóvel, né? Ainda mais numa cidade que a gente está aqui que cresce tanto, né? Às vezes quando alguma coisa lança, não, é muito longe, né? Muito distante, né? E quando o tempo passa, as pessoas veem tá cercada já pelo município. Tem uma questão do que o Caio falou, porque hoje, de fato, né, como a gente teve um aumento muito grande dos custos dos materiais, a gente teve um aumento também que acompanhou do preço. E aí começa a surgir no mercado alguma coisa no sentido de, tem uma bolha imobiliária em Goiânia, o valor está muito alto. Hein, Caio, o que você acha que a gente pode falar quando o cliente chega, às vezes, na mesa com essa ideia de que o imóvel está num valor muito acima? Essa é até uma objeção fácil, que eu acho que todo corretor, quem estiver olhando a gente, tem que ter muita clareza. Uma bolha imobiliária é uma bolha especulativa. O que é uma bolha especulativa? Quando o valor daquele ativo que está sendo comprado, no caso o imóvel, ele é muito acima do valor intrínseco dele. O que é o valor intrínseco? É o valor óbvio. O que seria o valor óbvio do imóvel? Porque a gente tem várias formas de avaliar o imóvel, mas a forma mais simples, inquestionável, é o custo de produção daquele imóvel. Então, para eu pegar um terreno ali, construir aquele imóvel, vamos supor que o valor daquele imóvel, para deixar daquele jeito, é 300 mil. Se está vendendo a 400, se está vendendo a 350, a 450 mil, se gastou 300 mil para produzir, ele não está tão descolado do valor de produção. Então, assim, isso não caracteriza uma bolha especulativa. Por exemplo, em 2008, que a gente teve a crise do subprime lá nos Estados Unidos, que foi a última grande bolha imobiliária que afetou o mundo inteiro, lá eles tinham imóveis que muitas vezes construía, o custo de produção dele era de 300, 400 mil e estava sendo vendido a 1,5 milhão, 1,8 milhão. Descolou muito o valor. Por quê? Porque a demanda estava tão gigantesca pela oferta de crédito gigante no mercado, tinha tanta gente comprando imóvel, gente comprando 3, 4 imóveis ali, que não tinha imóvel disponível na mesma velocidade. Então começou a ser uma bolha especulativa. O que é mais ou menos isso? Cara, o preço começou a subir muito rápido e descolar daquele custo do ativo em si, do valor óbvio do ativo em si. Por um excesso de oferta sobre a demanda. Eu vou falar, cara, mas no Brasil a gente corre esse risco? Pelo contrário. O Brasil, se a gente pegar aqui, a gente teve um aumento grande nos imóveis dos últimos 4 anos. Mas se a gente coloca o aumento do custo nesses mesmos 4 anos, a gente teve, eu até tenho esses dados lá, que o custo quando a gente compara mais óbvio com o INCC, o preço dos imóveis não acompanhou o aumento dos INCCs, na média no Brasil. O que eu estou falando isso? A margem de quem produz imóvel diminuiu. Então, a gente não está tendo uma bolha especulativa, a gente está tendo o contrário. Eu ia te falar isso agora. Eu ia, na verdade, te questionar isso. Falar assim, que, vamos supor, o povo fala, né, que imóvel, tanto crédito associativo quanto no plano tradicional, demora muito, né? Nós temos aí, a pandemia começou já tem 4 anos. Covid-19 começou em 2019. E eu, por exemplo, também sou construtor, e até ia te perguntar isso. A nossa margem, na verdade, diminuiu drasticamente. A nossa é drasticamente. Então, na verdade, você falou aí, nossa senhora, eu fiquei até emocionado de pensar em 50% de lucro. Construir por 300 e vender por 450. Porque, assim, a minha margem de lucro diminuiu 50%, na verdade. Então, é literalmente o contrário. Diminuiu a margem de lucro e ficou muito mais perto do custo da construção, porque a gente não conseguia repassar, até porque o custo aumentou muito. E a renda não subiu da mesma velocidade. A renda não subiu dessa forma. Então, o que é a grande questão que a gente vive hoje, que é o oposto da bolha imobiliária? A gente ainda precisa que o preço dos imóveis aumentem para continuar a ter uma margem satisfatória, principalmente para a incorporadora que faz lançamento imobiliário e tudo mais. Porque aí eu vou falar um pouco do lado do incorporador. A gente trabalha com alavancagem alta, a gente trabalha com risco grande, um volume grande. Se eu não tenho margem, a chance de eu tomar prejuízo é muito grande. Então não vale a pena eu colocar empreendimentos no mercado com uma chance muito grande de ter prejuízo, porque o prejuízo pode ser muito grande. Então o que acontece? O movimento hoje geral, aí eu vou falar de Goiânia principalmente, mas isso a nível de Brasil o preço tem que subir nos próximos 2, 3 anos a uma taxa razoável para recompor margem. Então é importante que quem está na ponta, quem está atendendo o cliente, tenha essa percepção clara. Fala, cara, hoje
o preço que está sendo vendido os imóveis aumentou em relação, aumentou. Mas se for olhar a margem de quem está na ponta produzindo imóvel, diminuiu. Então vai ter uma recomposição ali, até porque digamos assim, é o mínimo que precisa para ser vantagem empreender. E ela só não aconteceu ainda porque a renda não acompanhou, Não. né? Então ela vai acontecer de forma gradual. O que o mercado faz? Cara, subiu o preço muito de construir, eu não posso subir o preço, igual a galera falou, na mesma velocidade, porque senão vai travar muito venda. Então a gente vai segurando esses aumentos, mas vai deixando eles constantes. E o que eu consigo afirmar com certeza pelos próximos 2, 3 anos, a gente vai ter esses aumentos constantes para recompor a margem que a gente perdeu em pandemia. Então, a imagem de que a gente está vivendo uma bolha imobiliária, é engraçado, quando eu escuto isso, o pessoal às vezes comenta em alguma postagem minha, e essa bolha? Eu falo, que bolha? Bolha tá furada. Não tô sabendo, né? Não tô sabendo. E isso que você falou é tão verdade que às vezes a gente conversa sobre alguma possibilidade de negócio, né? Você fala, Guilherme, com esse preço não fecha a conta, não tem nem como eu fazer, porque... se fosse antes, beleza, talvez daria. E além dessa questão dos preços que vão subir por causa disso aí que você falou, e até porque nesse tempo também teve uma alta da taxa de juros, que para as incorporadoras, para as construtoras, isso afeta muito, né, a margem de lucro. É a questão que... Aí você pode até, na verdade, eu não tenho essa informação tão clara, mas eu imagino que nesse ano de 2023, as construtoras lançaram menos, tiveram mais cuidado nas análises que elas fizeram de viabilidade. E, além disso, a demanda esse ano não foi tão alta como nos últimos 2 anos, porém, agora a demanda começou a aumentar por causa de questão de Minha Casa Minha Vida e também porque os índices estão baixos e aí nós estamos na tendência da taxa de juros, né, que na verdade já está caindo, cai mais. Ou seja, a demanda vai aumentar mais ainda agora, a construtora precisa aumentar a margem não, o valor para melhorar a margem. Ou seja, eu acho que, na verdade, até queria que você comentasse sobre isso, vai aumentar muito o preço agora. Vai ter um aumento significativo. Na verdade, o aumento ele não vai ser rápido. Até por isso falei, por que não aumenta muito? Por que MRV não vai dobrar o preço? Por que não vai fazer? Porque se entende que tem um público comprador que tem uma limitação de compra. Mas o que vai fazendo para não parar? É ir aumentando devagar. Eu falo assim, cara, o preço vai disparar? Eu acho que disparou. 21, 22 disparou porque foi uma demanda muito acima do esperado. Mas daqui para frente ela vai continuar subindo a um ritmo constante. Eu acho que muita gente tem dificuldade de entender isso. Então a gente às vezes está atendendo algum cliente, alguma coisa, eu acho que o preço do imóvel está muito alto, disso aí eu acho difícil subir. E essa percepção tem que estar, não, ele vai subir, não é que talvez vai subir porque ele tem que subir, porque senão não existe mais a vantagem para ninguém lançar empreendimentos a um preço desse valor ou mais barato que isso. E um negócio que o risco é tão alto, né? Igual você falou, assim. Então, existem muitos riscos no lançamento do empreendimento imobiliário. Não dá para trabalhar sem margem. Exato. Uma outra coisa é que, às vezes, a percepção do cliente é muito por causa de 2 anos atrás. Não, porque 2 anos atrás, o meu primo, o meu cunhado comprou... Tem essa mania, né? Tem essa mania de comparar e achar assim, não, porque foi só 2 anos atrás. Só que, cara, todo mundo sabe o que aconteceu nesse período. E esse aumento de custos, lógico, impulsionou e ainda não aconteceu todo o aumento que deveria ter acontecido, né? Na verdade, pode ter sido 1 semana atrás. Se compara com o primo, com a tia, é totalmente diferente. O seu perfil é diferente, entendeu? Não vai ficar igual. O cliente acha que vai ficar igual, não vai, né? Não só o preço do imóvel, mas como um todo, né? Ainda mais no caso de vocês, né? Por exemplo, para você, a situação do cliente muda totalmente a negociação, né? Tudo, totalmente. Totalmente. Nunca fica igual. Muito difícil ficar uma negociação igual. Muda perfil, muda tudo. Gente, só uma curiosidade para saber se minha esposa tá mentindo para mim. Que ela falou que o saco de arroz parece estar R$30? Tá. Ou se ela tá usando meu cartão de crédito pra fazer outra coisa. Tá. Porque assim, a última vez que eu fui no supermercado era uns R$8. Tá. É a mesma coisa do imóvel aqui que nós estamos falando. Os donos de mercado estão ganhando nada. Gente, no arroz. R$30? É arroz orgânico. Não, eu falei pra ela, você tá alimentando outra família, porque não tem lógica esse cartão de crédito desse preço, só com o supermercado. Mas o custo de tudo subiu, é um custo inflacionário, mas Mas é absurdo, né? Assim, porque é o que tá falando de 2 anos atrás, parece absurdo, só que é o que você falou. Teve uma correção que nem foi a que deveria ter tido. Esse é o ponto. Aí quando eu olho para esse mercado, aí até trazer aquele assunto de novo que a gente gosta, da questão do crédito associativo. O que eu vejo muito? Aí eu vou falar pelo lado das incorporadoras de novo. Por que eu lanço um determinado produto, então o Guilherme vende lá para a gente, o Porto Caraíva também, naquele preço?
Então, pra você entender, a gente tem um empreendimento que é associativo, mas é SBPE. Ele não entra no FGTS. E muita gente vai me falar, mas eu queria comprar nesse preço, só que pelo outro modelo. Eu falei, não, mas no outro modelo não é esse preço. Se eu estou vendendo a 400, 450 mil, eu teria que vender a 500, 550 mil. Por quê? Porque o custo financeiro do lado de cá, ele é menor no crédito associativo, no apoio à produção. Vocês calculam também a questão do risco de distrato lá na frente? Que é mais um ponto, né? Compara assim, o tanto Que é de maior. unidade que pode voltar e tudo mais, tem essa preocupação também. Aí o que eu vejo muito? Aí eu falo assim, de tendência de mercado. Alto padrão é um negócio totalmente... você não precisa preocupar com a capacidade de pagamento do cliente. Se a inflação disparar, ele vai lá e quita, às vezes, o imóvel. É uma situação totalmente diferente, falando de alto padrão. Quando a gente vai para o segmento popular, que é o Minha Casa Minha Vida, o mercado inteiro já trabalha com crédito associativo, apoio à produção. Então, se você comprar um empreendimento que não é crédito associativo, provavelmente aquele empreendimento pode não ser entregue, porque o risco para o empreendedor é tão grande de fazer um empreendimento no segmento popular sem ser crédito associativo, que provavelmente, pelo menos os que eu já conheci, todos deu errado. Então, isso já virou regra. Agora, o que eu estou olhando muito é o médio padrão. Então, por exemplo, da mesma forma que já existe essa preocupação da saúde do empreendimento no segmento popular, porque eu estou vendendo uma unidade, aquele cliente ele vai ter condição de firmar para aquele empreendimento se erguer e tudo mais, o segmento popular já traz isso, tanto que a gente já analisa o crédito do cliente na ponta e tudo mais. Agora, o que eu estou vendo muito como tendência é, no médio padrão, a gente ter essa percepção de mercado. E por onde começa essa percepção de mercado? Pelas imobiliárias, pela venda. A imobiliária entendeu o seguinte, falou, cara, esse cliente ele talvez consiga comprar, mas se eu vendo o imóvel para ele, que às vezes ele não vai conseguir, aquilo vai gerar uma frustração, eu estou perdendo um cliente que vai sair do meu digamos assim, do meu follow-up, da minha lista, porque foi uma venda não bem sucedida. A né? famosa venda saudável. Né? Então você perde uma venda saudável por às vezes indicar. Então eu estou vendo muito com o movimento de mercado, até escutar um pouco vocês nesse sentido, do lado da imobiliária, começar a entender que ela garantir aquela unidade para o cliente, garantir que a unidade vai ser efetivamente do cliente, ela é muito mais benéfica, principalmente em cenário que tem um pouco de incerteza, né? Acho que a Ana Flávia pode falar muito ali do segmento popular, como é que é essa percepção dos clientes e percepção das imobiliárias, dos corretores, nesse tipo de venda. O que muda de um corretor, de uma imobiliária que vende associativo para uma que não vende? Qual que é o processo na venda que muda? Se você puder falar um pouco para a gente. Claro. Eu acredito que é uma venda um pouquinho mais difícil, né? Porque ela é mais trabalhosa. No começo estava até conversando, falando sobre falando de funil de vendas, né? Pra gente poder entender. Quantos CPFs eu tenho que subir para análise para poder fazer uma venda? É muito mais trabalhoso. Então, Quantos são, Ana Flávia, que você abriu aqui com a gente, né? Então, hoje, para me fazer, por exemplo, 15 vendas, eu tenho que subir em torno de 60 CPFs. 1 para 4 ali. Mais ou menos isso. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Detalhe que o rate do Minha Casa Minha Vida ainda pode ser mais baixo do que o da SBPE, né? A SBPE acho que está provando só A. Geralmente né? No SBPE, essa proporção ela não é 1 para 4, não, mas eu vejo que é 1 para 2, alguma coisa mais assim. ou menos isso, né? A Caixa agora está analisando também muito a questão do rating do cliente. Eu tô conseguindo. Às vezes o cliente está tudo bem, né? Assim, ele não tem nenhuma restrição. Tem renda formal, não tem nenhuma restrição interna no banco, nenhuma restrição fora, porque hoje nós temos um problema muito grande que é o Bacen, né? Que agora começou a pegar todo mundo. Bacen é o banco geral aí, que acontece muitas das pessoas pegarem a dívida, negociar com uma diferença ali de desconto. Isso acaba com a vida dela ali. Vai ficar pro resto da vida no Bacen e a Caixa não libera financiamento. Então, é muito detalhe, né? E eu percebo que os corretores fogem muito disso, porque precisa Posso fazer um comentário, até para você continuar essa resposta? Claro. Essa questão que você falou do Bacen e disso também do Caio, do corretor. Corretor, o que eu falo para eles? Principalmente assim, não só para a vida profissional do cara, mas no geral. O difícil hoje torna fácil amanhã. O fácil hoje torna difícil amanhã. Você falou, por exemplo, de distrato e tal. Às vezes é fácil hoje a venda. Mas o distrato amanhã é difícil para o cliente. Para o corretor não é benéfico, ele atrapalha a relacionamento dele. Aí você falou da venda. A venda é mais difícil hoje, concordo. Eu até falo que é mais trabalhoso. Mas é muito mais fácil para o cliente, para o corretor. O cliente não encheu o saco dele, dá certo, o corretor fica com um relacionamento bom com o cliente.
O cliente indica e tal. Então, comenta sobre isso aí também. Primeiro, quando eu vejo que o corretor, né, pegando de mercado, o corretor vende aqui, daqui 3 anos você nunca mais vê seu corretor na vida, eu vejo muito cliente falando isso. É raro, mas acontece com frequência. Mas eu nunca vi mais meu corretor. Nem lembro o nome do meu corretor. Primeiro, o corretor não vai ganhar indicação, né? Que eu acho que hoje a gente depende muito da indicação, né? De vendas novas, vendas que já existem, e o negócio vai fluindo. Eu recebo muita indicação, porque a venda foi bem feita. Quando a venda ela é bem feita, o cara pega a chave feliz, o dia de pegar a chave é maravilhoso, ali, do tempo que ele está 10 anos no imóvel é maravilhoso, ele está indicando. Então, assim, quando a venda ela é bem feita, em todos os aspectos, sem a questão do distrato, porque o distrato ela é um prejuízo para todo mundo, ela é um prejuízo para a construtora, ela é um prejuízo para a imobiliária, ela é um prejuízo para o corretor, ela é um prejuízo para o cliente. Então, quanto mais você evita o prejuízo, mais vai ser o negócio, vai ser benéfico para todo mundo. Então, eu acredito que às vezes ela é mais, realmente, para o corretor, é mais árduo ali de conseguir essa venda, porém, você tem benefícios a longo prazo muito maior do que quando você faz o negócio por fazer, né? Tirar pedido, né? Que é só pegar o CPF do cliente, fazer a venda e tchau, nunca mais vi o cliente. Então, eu percebo que é mais saudável. Até é interessante ver você falar o que eu vejo acompanhando de corretores bem-sucedidos. Você falou 9 anos ali, 9 anos provavelmente numa crescente. Não começou no mesmo patamar que está hoje, nem com o mesmo volume de vendas. E é importante a gente ver, eu, por exemplo, tenho convívio com vários corretores com mais de 10 anos. Quando a gente olha ali no imobiliário normal, a gente vê que a maioria dos corretores tem menos de 5 anos. Agora, corretores com mais de 10 anos são menos. Mas quando eu olho para esses corretores bem-sucedidos com 10 anos de mercado ou mais, todos eles têm essa preocupação de realimentar a carteira. Sim. Que é o que você falou. Eu fiz uma venda, daqui 3 anos eu estou lá entregando a chave. Sim. Daqui tanto tempo eu estou mandando mensagem de parabéns. É esse follow-up de vendas ali que a gente vê muita diferenciação no cara que está bem no mercado do cara que não está. O cara que não está bem no mercado, geralmente ele está reclamando porque o lead dele está frio, mas ele não tem absolutamente nenhuma lista de indicação, ele não tem uma lista de follow-up, ele não tem um acompanhamento das vendas que ele fez há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, daquilo ali. Então, para mim é muito óbvio, na hora que eu olho o pessoal bem sucedido na área, o pessoal que está capengando, está quase saindo do mercado, essa visão de longo prazo. Ele não relaciona... Não pensa ele só não, no agora. Não pensa só naquela venda na comissão. Eu preciso construir um relacionamento aqui para fortalecer isso, e isso vai me indicando mais daqui 3, daqui 4, daqui 5 anos isso vai estar muito melhor. Aí a gente veio você com 9 anos, estando no topo da maior consultora do Brasil de vendas ali. Por quê? Porque preocupou-se com essa construção. Então é importante quem está ouvindo a gente entender isso. Falar assim, cara, se você quer ser bem sucedido nesse mercado, pense nesse prazo maior. Pense nessa visão. Aí voltando para o crédito associativo, o que facilita nisso? Ah, mas a venda é mais difícil, a gente tem que preocupar com o cliente dar certo ou não. Mas é aquela questão, quando você muda a visão, a chave para o longo prazo, fala, cara, mas eu quero que a venda seja bem sucedida. Eu quero que ele mude. Eu percebo é que a gente não pode, nós corretores, colocar a nossa força de vendas em uma coisa só. Meu novo cliente, lead. Eu percebo muita gente, lead novo. Só gente nova. Se você tá jogando todas as suas forças em uma coisa só, não vai dar bom. Primeiro, funil de vendas novamente é algo que eu aprendi. Depois que você aprende funil de vendas, acabou. Sua vida é outra. O seu cliente, ele tem 1000 possibilidades dentro do funil. Ele pode estar quentinho, acabou de entrar e já comprar, ou ele pode comprar daqui 5 anos. Ele não está no período de compra. Só que você vai perder esse cliente. Se você só pensa no lead, agora, na conversão o outro corretor vai vender para ele, porque ele vai chegar no momento que ele quer comprar. Então, eu percebo que a gente tem que alimentar o funil em todas as etapas. A minha etapa de funil de indicação, ela existe todo mês. Todo mês ela tem que ter. Então, eu não estou depositando minhas forças só no lead novo. Eu tenho um lead de 5 anos, eu tenho um lead de 1 mês, eu tenho um lead de 1 dia, eu tenho um lead de 6 meses, 1 ano, o lead de indicação. E quando eu chego no lead de indicação, é o lead mais assertivo. Por quê? Principalmente no meu segmento popular, a pessoa, ela vê o outro, se deu certo, por que para mim não vai dar?
Se fulano comprou com R$ 500 de entrada, eu consigo também. E a pessoa, quando ela compra, é tipo... a pessoa, eu tinha uma amiga que ela era muito engraçada. Ela tinha uma roupa... Nossa, que roupa bonita. Ela, não, paguei R$ 100 essa blusa. Ela tinha orgulho de falar que ela pagou muito barato na roupa, né? E a mesma coisa é o cliente. Não, eu paguei R$ 200 de entrada. Minha parcela é R$ 500. Então, ele tem orgulho de falar que ele pagou muito barato. Ele conta na reunião da família do domingo, né? Exatamente. Então, ele vai inspirar o amigo ou a pessoa da família a comprar também. E isso, a venda já vem meia pronta. O que você precisa fazer? Só sua parte de corretor. Fazer Até porque a pessoa já intermediação. confia em você, né? Você já foi Exatamente. testada, validada, aprovada. Exatamente. A pessoa, ela vai muito mais confiante. E, de novo, a questão da confiança. Se você joga a confiança, acabou. Aí a gente vê outro contraponto. Cara, mas o que é uma prática? Aí eu vejo no mercado que eu acho ruim. Cara, às vezes eu vejo o corretor tentando empurrar uma venda que não é saudável. Falo, cara, o cara ganha R$ 3.000. Ele não vai conseguir comprar um imóvel de R$ 500 mil, E a pessoa R$ 600 mil. tenta, né? E o corretor, não, vamos aí, que lá na frente ele vai conseguir, ele vai arrumar outro emprego, ele vai casar de Vai novo. declarar imposto de Vai casar com alguém Vai rico, casar vai com aumentar. Ele vai dar o jeito, eu falo assim, cara, você tá perdendo a oportunidade de ajudar esse cliente. Você tá garantindo sua comissão, mas você tá rompendo o laço. Por quê? Porque essa venda não É o que vai eu pra sempre frente. digo. Cara, na mesma negociação, seja verdadeiro com o seu cliente. Fala não tudo. adianta você querer mentir ou encobrir ou querer maquiar. Algum momento vai dar ruim. Em algum momento não vai dar E, certo. cara, e pegando o que o Caio falou, assim, né, o tanto que é diferente a visão, um corretor que tem uma carreira, certo? Ele tem 10 anos e ele foi bem sucedido. Cara, naturalmente, ele se interessou por assuntos do mercado imobiliário. Não tem como você vender imóveis durante muito tempo e não saber nada de financiamento imobiliário. Isso. Então, assim, parece ser uma evolução normal do corretor. Tipo assim, não, peraí que eu vou entender mais como funciona o financiamento imobiliário. Eu vou deixar de preocupar só de tirar essa proposta aqui e esquecer esse cliente vai virar depois um distrato. Não, pera, eu vou pensar no ciclo dele completo aqui, entender do financiamento imobiliário, o que ele precisa lá na frente para conseguir, de fato, efetivar aquela compra. Muitas das vezes, a pessoa não quer. A pessoa que ganha 3 mil, ela fala, não, eu quero de 500. Você sabe que a pessoa não dá conta de pagar. Você fala, cara, você não dá conta. Olha só. Não, mas eu quero. Beleza, a minha parte eu fiz. Você quer comprar? Vou te vender. Ou então, não vai dar certo o seu financiamento, no meu caso, associativo. Não vai dar, você não consegue comprar. Você mostra pra ele que ele não consegue comprar, ele entende, às vezes ele não compra. Ele acha que daqui, sei lá quanto tempo, ele vai juntar o dinheiro, ele vai dar conta. Amém, por isso, tomara que dê certo. Mas, cara, uma hora ou outra ele vai voltar. 90% das vezes ele volta. Essa questão, Ele volta, repensou essa questão, de novo, do difícil torna fácil, porque assim, para o corretor, primeiro, muitas vezes, como você disse, é mais difícil. Inclusive, eu estava aqui agorinha, né, aprendendo com o Caio e com a Ana Flávia aqui sobre questão de taxa de evolução de obra. É mais difícil. Só que quando você sabe sobre isso também, primeiro, você tem um leque de oportunidades muito maior. Depois, quando você está numa negociação, você é muito mais autoridade, muito mais bem visto. Isso. Então, o difícil hoje torna fácil mais. Depois, o cliente que às vezes chega para a gente, às vezes ele está com restrição no nome, tá? Como se diz assim, no popular, né? Vou xingar não, complicado. E aí a pessoa descarta ele, tá, esse cara é difícil hoje, mas acompanha ele. Instrui essa pessoa. Pega na mão, tem carinho, daqui a um tempo ele vai estar pronto para comprar, que é o que você falou. A pessoa que comprou hoje, lá atrás, o lead quente hoje ele era frio, né? E aí, voltando na questão que eu tenho, uma pergunta que eu quero fazer para você, do difícil hoje se torna fácil amanhã. É a mesma coisa quando a pessoa está comprando um crédito associativo, às vezes é realmente mais difícil, existe mais exigência, mas aí tem a questão da segurança, da previsibilidade e tal. E aí você falou sobre entrega do imóvel, que ainda existe muito, né? Claro que a gente sabe que diminuiu, mas ainda existe alguns casos de consultores que não conseguem entregar. E aí, no crédito associativo, esse risco é muito mitigado, né? Não vou falar que é 100%, Mesmo é que eu acho que é 100%. Aconteça, tem. É só Jesus. Mas eu acho que é 99,9%. Eu queria que você comentasse, você e a Ana Flávia também, qual que é a chance, mesmo que a construtora quebre, da pessoa não receber esse imóvel? Assim, a chance ela é muito remota. Aí eu vou explicar o porquê. Aí eu vou falar do lado da incorporadora. Quando a gente aprova uma obra no crédito associativo, hoje... Teve uma época que o Banco do Brasil fazia também, mas hoje é basicamente caixa. Quando a gente vai trabalhar no crédito associativo, a gente tem que ter algumas garantias para o banco. Como que o banco faz essas garantias? Além de olhar o histórico da empresa, cara, se aquela empresa está com crédito associativo é porque ela tem um histórico, não é o primeiro empreendimento dela. Então, quando a gente... Tem que ter um nível de relacionamento com o banco já muito bom. Um nível de entrega, na verdade. E quando você vai contratar o empreendimento, a gente tem que contratar no mínimo 3 seguros. Que é seguro de entrega de obra, ou seja,
se a construtora quebrar, os donos da construtora vierem a falecer ou der qualquer problema, o banco ele tem um seguro que vai cuidar de tudo para trazer outra construtora e terminar aquela obra. Cara, isso acontece muito. Eu conheço um empreendimento que fez assim, ele do lado da base aérea de Anápolis aconteceu isso. A construtora quebrou, eles abriram a caixa, com a seguradora abriu uma licitação para trazer novas empresas e terminar a obra. Ah, mas atrasou um ano e meio em relação ao que estava previsto, porque beleza, atrasou, mas aconteceu e era um empreendimento muito grande também. Mas o que a gente vê? Então a gente tem seguro de entrega de obra, seguro de risco de engenharia e seguro de pós-obra ali também. Mas no seguro de risco de engenharia é outra coisa que favorece muito. Cara, mas e se durante a obra acontecer um acidente e aquele prédio cair ou der algum problema assim? O seguro cobre tudo para que aquilo volte e não tenha esse quebra no fluxo financeiro e o empreendimento seja entregue. Eu vou falar assim, cara, a partir do momento que tem um empreendimento que ele está disponível no crédito associativo para venda, aquela obra ela vai até o final. Então vai acontecer aquilo, por quê? Porque tem algumas travas de segurança que vão garantir que aquilo seja entregue. Então é uma compra pelo lado do cliente, é uma compra muito segura. Primeiro, porque ele está garantindo o crédito dele, ou seja, se eu perder meu emprego daqui 2 meses, eu já garanti meu crédito aqui. Então eu vou conseguir... outra coisa também que é muito importante falar, que a vida desse cliente vai melhorar. Ele hoje ganha 2.000, amanhã ele pode estar ganhando 5. Só que a taxa de juros que ele vai pegar é a de 2, não é a de 5. Então isso para o cliente é muito importante. Entendeu? E muito cliente não faz essa conta. E aí, então, quer dizer que é mais uma garantia para quem opta pelo crédito associativo, né? E além da previsibilidade, é por isso que vem o seguro de obra, os juros de obra, a taxa de obra. É para isso que existe. Né? E eu ia até perguntar isso agora, né, Ana Flávia? Assim, porque a gente sabe que, por exemplo, esse assunto dos juros de obra é um que o cliente às vezes dá uma travada ali na mesa de negociação, né? Como que normalmente você conduz nos atendimentos que você faz esses assuntos que costumam ser pontos de objeção com o cliente no crédito associativo? Nenhum cliente meu sai da minha mesa de negociação sem saber de taxa. Nunca. Ele sabe de todas as taxas que ele vai pagar. Inclusive o seguro de obra, o juros de obra, a taxa de obra, tem várias nomenclaturas, né? E o que eu percebo que hoje o cliente perde muito negociação justamente nessa parte? Porque ele não sabe explicar para o cliente por que existe esse seguro, ou esse juros, ou essa taxa. Se você não explica para o seu cliente o que ele está pagando, ele vai falar, cara, eu não vou pagar isso aqui não. Vou fazer conta no final. E qual que é o benefício que ele tem em relação a isso? Exatamente. Por que você está pagando? Para que existe? Como que é isso aqui? Todas as taxas têm um motivo. Você não paga uma taxa sem motivo. Existe um motivo. Produto da Caixa, que é o seguro que você tem que fazer lá no dia, fidelização, ITBI registro. Seguro de obra. Para que existe isso? O que é? Quanto que é? Quando você mostra para o seu cliente na íntegra, eu gosto de fazer muita linha do tempo com o cliente para ele entender realmente como que funciona tudo passo a passo. O cliente ele sai dali sem dúvida. É muito difícil ele não fechar. Muito difícil. E se ele ainda argumentar ainda, por que eu vou ter que pagar isso? Você faz uma continha simples com ele. Fala, quanto que o seu imóvel você acha que vai valorizar dentro desse período? Você acha que o seu seguro de obra vai ser acima da sua valorização do seu imóvel? Acabou. Você faz conta com o cliente. Não tem por que não. E eu gosto também de comentar que é o seguinte. Você tem 2 opções. Não tem a terceira. Ou você vai pagar uma correção, ou você vai pagar a taxa de evolução de obra. Ah, eu não quero, então você não vai comprar. Só existe essas duas aqui. Não, vou comprar pronto. Aí, no meu caso, eu vou te falar um negócio. Não vou ter unidade pra você, porque eu vendo tudo em construção. Não. Mas assim, não tem problema. Vou comprar. E até quando tem é mais caro. Não, mas isso que eu ia falar. Mas comprou pronto, beleza, pode até ter. Mas ela teve uma correção. Teve a correção que você pagou, exatamente, inclusive, a mais. Só que você tá pagando a mais. Você tá pagando. Exatamente. Então, assim, ou, na verdade, tem a terceira opção, comprar à vista. Pronto. Mas, não é meu caso à vista, que é 99%. Cara, então, ou você vai para uma linha de correção, IPCA, INCC, depende, ou você vai para a taxa de evolução de obra. O benefício uma outra coisa boa da taxa de evolução de obra, que você falou da valorização, é que é o seguinte, além dessa valorização, o que você tem? Que você tem uma certeza que quando o imóvel for entregue, o seu saldo devedor vai ser esse aqui. Você financiou 200, vai ser 200. Esse aqui, né, que é o tradicional, pode ser, você comprou por 200, pode ser, se ainda estiver baixo, né, se tudo ocorrer bem, que você estava comentando, não tenho certeza, pode ser 210, talvez, se estiver muito negativo, tiver muito positivo, tudo ocorrer bem e tal. Mas ele pode estar 250. Exatamente. Ele pode estar 270. Era igual quando o financiamento era... Aí ainda pode chegar lá, assim, aí chega lá na frente ainda você... às vezes você até melhorou, só que você trabalhava com carteira assinada e agora você é informal. Eu tenho uma corretora, por exemplo,
que ela tinha uma renda formal no passado de 20 mil reais. Formal. Até janeiro desse ano. Agora ela está com a renda aí de média de pegar anual em 60, 70 mil. Mas ela consegue financiar. Porque a declaração de imposto de renda dela, a renda dela que tinha era do emprego. Aí agora o que acontece? Ela é autônoma, mas ela só vai fazer a declaração de imposto de renda dessa renda desse ano que vem. Então, se ela quisesse comprar agora, não podia. Ela melhorou de vida. Só que mesmo assim não consegue fazer. Então tem esse ponto também. E aí o crédito associativo é um outro benefício e vantagem. E aí é o que tem que explicar para o cliente. Cara, é essa opção ou essa? Essa aqui é a vantagem por causa disso, disso, disso e disso. Até teve um caso interessante no último empreendimento que a gente entregou no associativo, porque tem os seguros que o cliente paga, inclusive o MIP lá e os outros seguros de financiamento normal. E teve uma cliente nossa que a composição de renda, eles eram casados, mas 100% da renda era do marido. E ele faleceu. Durante a obra, ele comprou, acho que 2, 3 meses depois, ele faleceu. Quando eles foram informados, a Caixa quitou o imóvel. Então, simplesmente, eles não tiveram que pagar nada. Então, assim, na falta que o marido fez, que ele era o provedor da casa, ele teve, a família dele, ele tinha filhos também, né? A mulher e o filho recebeu um imóvel quitado. Eu falei assim, cara, mas o pessoal está preocupado lá de estar pagando, às vezes, uma taxinha ali de seguro, isso aqui. Mas na hora que a gente vê esse tipo de caso, fala, olha o benefício gigantesco que teve para aquela família. Mas eu vou contar um caso aqui, até engraçado. Uma dica pro corretor. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque eu já perdi venda por causa disso. O cara achar que vai morrer. Não, contrário. O cara não confiar na esposa, às vezes, a ponto de... Peraí, 100%. Mas se eu morrer, quita e ela fica com o imóvel? A renda é 100%. De Deus, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu já perdi uma venda por causa disso. A renda era 100% do cara. E aí, entrava, né? E aí, beleza. Pra seguridade, ok, quita. Mas pra propriedade, mesmo que a pessoa não tem renda, é casada, é 50/50. O cara falou, então não vou comprar, não. Não, tá doido. E os dois do lado. Começaram a o divórcio era lá mesmo, tá? Mas não sei se... Ou vai comprar um apartamento ou divorcia. Começaram a discutir por causa disso, eu perdi. Então, se tem corretor, toma muito cuidado como e quando você vai falar isso. É o mesmo caso da... Esse caso aí tem um caso contrário, viu? Que a gente sabe que é brincadeira. Eu não sei se é verdade, mas teve um caso aí, né? Que o cara casou e aí eles moravam numa casa, pagou aluguel por 12 anos, depois... Eles foram mudar e descobriu que a casa era da mulher. Ele pagava aluguel pra mulher. Então, toma cuidado da hora que eu vou falar isso. Tá certo. E tem, assim, né, é sempre importante essas objeções que a gente se depara, às vezes na mesa de negociação, né, e tem uma outra que é justamente assim, porque hoje todo mundo sabe que existe uma tendência, né, de queda de juros. E essa era uma que eu queria saber, como que você também, Ana Flávia, como que você trata ela lá na ponta, né? Você tá lá com o seu cliente e o cliente fala assim, não quero financiar agora, não quero mexer com isso agora, os juros vai baixar e lá pra frente eu mexo com isso. Eu tive até um caso de uma cliente mandou um WhatsApp e falou assim, não, porque agora eu vou esperar porque o Lula falou que vai colocar os imóveis tudo a 100 mil. Aí eu, gente, de onde que essa mulher tirou essa informação? E os que quitavam? Eu vontade de rir, que agora sabe? Que quitava o saldo devedor? Assim, eu não tenho muito esse tipo de objeção na mesa, vou ser bem sincera com você, em relação à taxa de juros. Eu não tenho muito... É porque o seu é minha casa. Minha casa já é a vida, menor já que é a existe. menor, né? Não, então... e a taxa do FGTS é importante saber isso. Dentro do sistema financeiro de habitação, a gente tem os financiamentos do SBPE e tem os financiamentos do FGTS. Isso. Do SBPE, quando passa de 8,5%, você tem uma oscilação pela Selic. Abaixo de 8,5% ao contrário, né? Acima de 8,5% trava e tudo. Mas no FGTS a gente já tem taxas travadas, que hoje, do jeito que é, isso deve mudar, mas do jeito que é hoje, a rentabilidade do FGTS é 3% mais TR. Então o spread que ganha em cada modalidade é em cima disso aí. Então não tem um impacto pela Selic. Então o que a gente fala? Cara, 80% do Brasil é Minha Casa Minha Vida, da população brasileira. 80% do Brasil que vai comprar imóvel popular não tem que preocupar, pelo menos hoje, com taxa Selic. Porque a vinculação do financiamento deles não vai nem aumentar nem diminuir. Exatamente. Tá? Por isso que até nesse mercado não tem essa objeção. Quando isso acontece comigo, por exemplo, nesse momento agora, eu gosto muito de matemática por causa disso, né? Falo, beleza, ok. Agora o financiamento, por exemplo, você pega a Caixa, a maioria eu faço é Caixa, é 9,46 ali, mais ou menos, 9,5. Agora já tem até BRB com 8 e pouco, né? Mas então, beleza. A diferença é 9,5 para 4,25. Mas eu acho barato demais. Eu sou tão... Não sei se é porque eu sou tão realmente otimista e positivo e vejo... Eu falo que financiamento imobiliário tinha que chamar investimento imobiliário. Porque a taxa de juros é tão baixa. A 9%, beleza, mas 0,8% ao mês... Você comprar um negócio que vai subir... Assim, a gente pegar o histórico aí, 15% ao ano, entre aspas...
pega um ano pelo outro, e aí quando você pensa que beleza, é 9, mas você está comprando um imóvel de 500 mil, você deu 100 mil no máximo e valorização, você deu só 100 mil de entrada, né? Na melhor das hipóteses aí você deu os 20%. Financiou 400, ok. Mas seu imóvel, se ele valorizou 15%, ele valorizou dos 500 mil. Foi para 575. Então a valorização é do valor total do imóvel. Agora você paga os juros do saldo devedor e, além disso, a rentabilidade do capital que você aplica. Então, assim, quando a pessoa fala isso para mim, eu falo, beleza, mas você vai esperar baixar, beleza. Então, se você financia hoje 1 milhão, se vamos colocar 100 mil para a conta ficar mais fácil, você vai pagar aí 9 mil, mais ou menos, por... Desculpa, 900... 1 milhão, 9 mil, beleza, para ficar mais fácil. Aí você vai esperar baixar. Se baixar para 8, você vai pagar 8. Beleza. Só que esse imóvel de 1 milhão hoje vai estar 1 milhão 150. Já vai ser 150 mil a mais. Só que se chegar aos 8, você não precisa de optar por pagar 150 mil a mais no imóvel. Você opta pela portabilidade do crédito imobiliário e aí você vai diminuir a sua taxa de financiamento. Isso é muito importante. Então, assim, não é uma coisa ou a outra. Eu falo, cara, os dois. Só que se você esperar, você vai pagar, você vai pagar mais caro. Essa percepção tem que existir. Fala, cara, os juros tendem a baixar? Tende a baixar. Isso não no Minha Casa Minha Vida, mas quando a gente fala de SBPE, ou até dentro do SFI, os juros tendem a baixar? Tende a baixar. Só que quando ele baixar, a demanda naturalmente aumenta mais. Se a demanda aumenta mais, o valor do imóvel sobe. O valor do imóvel, de forma geral, de forma média, sobe. Então, a preocupação que o pessoal tem que ter, fala, cara, esse imóvel, nesse valor, eu só vou ter porque está com essas condições. Se as condições de mercado mudarem, eu não vou ter mais imóvel nesse valor. Essa clareza tem que ter. Então é melhor eu garantir agora esse financiamento, que por mais que é bem diferente do Minha Casa Minha Vida, é uma taxa ainda que, na minha opinião, realmente é uma taxa muito boa. E aí quando você pensa nisso, cara, beleza, então eu vou garantir meu preço agora, eu garantir meu financiamento, e até porque a taxa de juros menor, o banco, a análise de crédito dele é melhor. Então eu tenho que ser um cliente ainda melhor. Se eu garantir para o meu banco, se eu mostrar para o banco que, cara, às vezes, se for de 9 para 7, se fosse no 7, talvez o banco nem aceitaria você. Mas se você comprou com 9, você conseguiu pagar um ano, o banco faz, não, esse cara aqui paga. Eu vou aceitar esse financiamento porque eu vou receber. O risco diminui. O banco analisa. Eu fui analista de crédito, né? E tem uma situação, né? Até o que a Ana Flávia tinha perguntado assim, vocês, incorporadores, né? Vocês pensam, né, nessa taxa da questão de quando tem distrato? E a gente pensa nisso porque o que acontece? Quais são os impactos da modalidade de financiamento no preço final para o cliente, né? Hoje a gente tem um Porto Caraíva lá e a casa em condomínio fechado a menos de 500 mil reais. É muito difícil, você não acha casa desse preço dentro de condomínio fechado. E a modalidade de crédito, ela permite isso. Agora vamos supor que a gente fosse... para falar disso, mas o Porto Caraíva, inclusive, é um excelente empreendimento, numa região muito boa, acabamento de primeira, como eu queria ter virado sócio naquele empreendimento lá. Vamos ver outros, né? Vamos ver outros. Mas justamente nesse sentido, assim, então, como que, se a gente fosse para outra modalidade, e eu e o Caio, a gente conversou muito sobre isso, na época da concepção do produto, de cara, pelo fato de incidir muito mais juros sobre o financiamento da construção, a gente joga o valor para cima do preço. Não tem como vender no mesmo preço do que se fosse vender no apoio à produção, que é o crédito associativo. E uma outra questão é justamente os distratos. Então, assim, se eu tenho distrato, se eu tenho um momento lá na frente que eu vou ter uma incidência maior de venda, que eu vou ter que ter uma incidência maior de venda porque as unidades retornaram, eu tenho que ter uma verba de marketing para que eu despeje isso, né, ali, de alguma forma que vai impulsionar essas vendas novamente. Os custos dentro do condomínio que é da construtora, né? Isso, aí a unidade está pronta, a gente está pagando condomínio, então a gente está pagando, né, às vezes o IPTU da unidade. Parado, né? Então tudo isso, de certa forma, entra na conta e, de fato, faz com que a unidade no crédito associativo ela consiga sair a um preço mais atrativo, além das outras vantagens que a gente falou aqui, né? E quando você vai para o outro, você tem que jogar o preço um pouco acima por causa dessas outras interferências, né? Que tem também. E o mais engraçado é que quando a pessoa vai comprar um carro a 2% de juros ao mês, ela não faz essa conta. Não faz. Na verdade, não paga o cartão de crédito. De uma coisa que vai desvalorizar quando ela tirar da concessionária, né? Exatamente. O Caio comentou aqui de cartão de crédito e cheque especial, que é até assustador, né? Mas no Brasil o povo usa muito cheque especial. Um mês do cheque especial, a taxa de juros chega a ser o dobro da taxa anual do financiamento imobiliário. É muito louco. Isso que é a clareza que eu acho que todo mundo tem que ter. Deixa eu repetir.
que é assustador. Um mês de juros do cheque especial rotativo do cartão de crédito é o dobro da taxa de financiamento SBPE, né? Nem Minha Casa Minha Vida. Se for Minha Casa Minha Vida é 4 vezes maior. Desculpa. Mas é isso, a clareza que tem que ter existe uma alavancagem que ela é complicada, que ela é prejudicial, que é cheque especial. Por quê? O que eu estou fazendo com aquele dinheiro que vai valer a pena eu pagar tanto nos juros? E da outra forma a gente tem uma alavancagem que eu gosto de chamar ela de limpa, que é uma alavancagem que realmente te joga para cima e faz o patrimônio, que é a do financiamento imobiliário. A gente tem um juros muito mais barato porque a gente tem um ativo imobiliário por trás e é uma possibilidade que as pessoas têm de construir esse patrimônio. Então, é igual eu falo, é ilusão a gente pensar, falando, não, eu vou juntar o dinheiro e comprar à vista. Quando eu escuto isso, eu falo, cara, se você juntar esse dinheiro aí durante 10, 15 anos, o preço que você vai pagar lá no imóvel... Você vai conseguir dar entrada, talvez. Você vai conseguir dar entrada, né? Então, a construção de patrimônio... Aí eu faço a pergunta assim, qual que é a sua idade? Tanto. Quanto você juntou nesses últimos tempos? Você acha que vai ser uma coisa divina, assim, que vai mudar a sua vida de agora para o ano que vem? Então, é ilusão mesmo, né? Assim, eu falo assim, a gente tem que ser realista com a nossa realidade. Peraí. Onde eu estou? Por que eu estou aqui? Porque eu saí desse ponto e cheguei até aqui fazendo isso. Se eu continuar nesse mesmo ritmo, daqui a tanto tempo eu estarei nesse mesmo lugar. Então, se eu quero ir para outro, é necessário um esforço maior. É necessário fazer diferente. É aquela clichê, né? Mas é verdade. Se quer um resultado diferente, tem que fazer algo diferente. Pronto. Sem dúvida. Só de ter aprovado o crédito, o cliente tem que estar, ó. Daqui é muito difícil aprovar um crédito. Não, exatamente. Não, eu já tive caso. O cliente fala, seu crédito foi aprovado, tudo animado. Eu já sabia. Aí eu olho assim. Ih, sem graça. Deixa eu te falar. Você não sabia. Aí a pessoa, tem uns que falam assim, ó. Não tem noção tanto que é difícil. Tipo assim, como se fosse um trem banal. Tipo, aprovou o crédito. Não, eu tive um caso assim, né? Porque eu tive numa mesma semana lá no Porto Caraíva 2 atendimentos. Um é que a pessoa queria muito a unidade. Ela queria muito, assim. Ela estava assim, na expectativa da aprovação do crédito e tudo. E ela faria tudo para conseguir. E o crédito dela não foi aprovado. Nossa, isso foi frustrante. Aí foi logo em seguida veio um casal mais novo, né? Muito, acho que influenciado por essa onda aí do financeiro. E aí eles tinham uma renda boa, cara, tudo redondinho, aprovaram. E aí, assim, tá nesse mesmo formato. Você não vê nem a expressão da pessoa, tipo... legal. Legal. Acho que eu vou pensar um pouco mais, eu acho que às vezes o imóvel não é questão. Não, aí ela levou... Tem como trocar? Fala pra cá. Troca aquele... Passa o contrato no nome desse aqui. Aí tem uns que falam assim, ó. Não, meu crédito é excelente. Eu nunca comprei nada financeiro. Falei assim, ixi, isso então, não é esse bom, é o não, problema, deixa eu te falar. Era melhor se eu tivesse comprado e pago. Exatamente. Muita gente acha, né, que por não ter feito nada, nenhum financiamento, nunca ter tido dívida no Serasa, o crédito dele é excelente. E às vezes cai lá no hate, né? Às vezes tudo parece baixo, lindo. E, Ana Flávia, a gente falou um pouco sobre isso no começo, né, que muitos corretores, às vezes, nesse início de carreira, esses corretores de carreira mais curta, eles tendem a correr do crédito associativo, né? Existe esse fantasma. O que foi que te chamou a atenção, que você falou, eu quero me aprofundar nisso aqui, eu quero realmente aprender para performar dentro do crédito associativo? Primeiro que eu acho que o grande diferencial de um bom corretor do crédito associativo é conhecimento. A pessoa tem que saber tudo sobre caixa, ela tem que pegar o manualzinho, pegar o normativo da caixa, ela tem que comer o normativo da caixa. Porque primeiro que o normativo da caixa não muda todo dia, né? Inclusive, semana passada mudou mais uma coisinha lá em relação ao dependente. E a gente tem que estar sempre atualizando. Então, quando eu comecei a perder venda, por falta de conhecimento, de saber como que eu farei com o cliente, porque uma coisa é você pegar o cliente com a renda formal, que a renda dele, sei lá, um exemplo, é R$3.000 o contra-cheque dele. Você não tem muito o que fazer, é aquilo ali. Mas pega um cliente informal. Quais são... É como se fosse advocacia, né? Como se estivesse com um juiz e você fosse o advogado. Quais são as jurisprudências ali, né? Você tem que saber como que você vai fazer com aquele cliente. O normativo, ele tem brechas. E a gente sabe que o informal, ele tem uma trava. Aí o corretor, a maioria das vezes, que eu pego muito corretor que já veio de mercado de crédito, a gente chama lá bancário, né? Pro associativo, e o cara roda 6 mil de renda, o cliente um informal, não vai passar, porque temos uma trava de 2.300, todo mundo sabe disso? Quer dizer, deveria saber, se não sabe, deveria saber. Às vezes você colocar informal para tentar compor a renda, ela vai ser o peso vai ser negativo, né? Exatamente. Então, assim, você saber dessas coisas faz total diferença. Aí, por que um corretor do mesmo segmento vende 15
e o outro vende 1? Ou 0. Ou não vende? Justamente por isso, por saber das brechas, saber o que tem que fazer com aquele cliente, saber que eu vou pegar 2 clientes solteiros com a renda, por exemplo, cada um de 2.500, e eu vou juntar eles para quê? Vai ser bom ou vai ser ruim? Depende, se eu precisar de um imóvel com um valor um pouco mais alto, ok. Agora, se o cliente tem um dependente, um deles, para que eu vou fazer isso? Para subir a parcela de financiamento deles e pagar mais juros? Entender as regras do jogo. Exatamente, é entender a regra do jogo, essa é a palavra. Até para não gerar expectativa no cliente que não vai ser cumprida, né? Às vezes você tá desenhando ali num lado... Eu peguei um cliente e falou assim, não, eu quero uma parcela alta. Eu quero uma parcela alta, não quero subsídio. Não, o cliente sempre quer um melhor. Quero uma parcela baixa, uma taxa de juros menor, quero subsídio alto. Então, você tem que entender o que fazer com esse cliente. E para isso, você precisa entender do processo. Você precisa saber as regras do jogo. Então, quando eu entendi isso, meu patamar de vendas foi outro. Foi outro. Saber melhor que o correspondente bancário como é que a Caixa funciona. Eu acho interessante, até vendo você falar isso, você falou, você é uma pessoa que tem resultados e tem essa visão. E tem muita gente que não tem essa visão, às vezes por isso não tem resultado. E eu gosto muito daquilo lá que fala, me mostre um corretor que estude o mesmo que um médico e eu vou te mostrar um milionário. Que é basicamente isso que você estava falando. Eu falei, cara, se a pessoa ela entende aquilo como profissão e ela entende aquilo como evolução, que ela é um consultor ali, que ela está prestando um serviço de informação para o cliente e ela vai se melhorando, vai aperfeiçoando aquele trabalho dela ali, e isso com prazo é revertido em uma só coisa, em venda, em dinheiro, em comissão entrando. Então essa percepção que todo mundo, eu acho que está estudando a gente tinha que começar a ter. Eu até sou bem feliz em comparar 10 anos do mercado quando vocês entraram com agora, eu acho que vocês são exceção. Acho que o pessoal que entrava 10, 15 anos no mercado, que estava começando, geralmente era um pessoal menos, tanto que muita gente saiu do mercado, menos motivado, não aprendeu muito, não evoluiu. Hoje eu vejo que de 2, 3 anos para cá, eu acho que o mercado imobiliário já está conseguindo atrair profissionais melhores. Igual falou, vocês têm uma formação de engenharia, antigamente muito corretor não tinha formação nenhuma. Hoje eu estou vendo gente de várias áreas falando, não, eu tinha uma carreira no direito, eu tinha uma carreira na veterinária e estou ganhando mais como corretor. É tão engraçado que você está falando que minha esposa é médica, neurologista e psiquiatra, né? Ela estudou lá, até hoje estuda, né? Mas estudou uns 12 anos lá e tal. Faz 9 anos para ela começar a trabalhar. E aí ela fala assim, eu conto a história, ela fala assim, nossa, mas eu escolhi a profissão errada demais. eu estudei 9 anos para eu começar a atender e fazer dinheiro. E nem todo dinheiro assim, né? Tem que começar. Exatamente. E aí o que acontece? O corretor hoje, cara, eu tenho corretor lá que agora 3 meses, uma amiga minha, mês passado, ela fez 80 mil de comissão. 3 meses, assim, claro que é exceção, mas olha a possibilidade do negócio. Que profissão que dá essa possibilidade? E aí o que acontece? Não estudou ainda nem o primeiro semestre de medicina. Na verdade, nem o primeiro mês, né? Porque é tempo integral. Então, assim, cara, não estudou nada e olha já isso. Então, assim, eu acho que até a gente conversa lá no Cresce que realmente, assim, o corretor tinha que ser nível superior. Já diminuiria, e eu não tenho ainda em transações imobiliárias, eu não tenho, né? Mas, sim, eu teria feito. Mas, assim, imagina o nível que seria do mercado. Porque o que mais tem é o corretor que entra, muitas vezes, o cara não estuda e tal. E aí, às vezes, acontece, eu não acredito muito em sorte, mas existem coincidências, o cara vai dando certo ali e tal. Mas ele não vai dedicar realmente ao que estuda e tal. E aí, depois chega um tempo que ele começa a decair, porque ele acha que ele estava muito bom e tal, e que outras coisas externas aconteceram, e não o interno, ele não olha para si. E aí olha assim, mas por que a Ana Flávia no começo foi muito mais difícil para ela do que para mim. Para mim era mais fácil, eu sou melhor que ela. Aí agora para ela tá muito mais fácil. Mas para mim agora tá difícil. O cara não, às vezes, percebe, não faz essa análise, e aí vai some da profissão. Então, não, é o faixa branca, faixa preta, né? Eu tenho uma raiva de cliente fazer leilão, vocês não têm noção. Tô atendendo um cliente aprovado comigo e ele começa, não, fulano diz que vai fazer tal coisa. Eu já falo, o negócio é o seguinte, primeiro, eu não trabalho com leilão. O preço que você vai comprar comigo, se for na MRV aqui, ó, é tudo igual. O mesmo condição que ele faz pra você, eu consigo fazer. Eu não vou ficar fazendo leilão, eu vou fazer tanto, fulano vai fazer... Não, é tudo a mesma condição. Sabe qual que é o diferencial? Porque você acha que o corretor, ele só serve para venda, mas não é. O pós-venda é muito mais importante do que a venda. Sabe que ele vai saber te conduzir até o dia de você pegar a sua chave?
Será que você vai pegar a sua chave? Será que você vai pegar a sua chave? Será que ele vai te dar esse pós-venda? Porque a maioria dos corretores não querem dar pós-venda. Porque o pós-venda é trabalhoso, é chato. Às vezes você tá com 50 mensagens no WhatsApp e o cara tá lá falando coisas, você não quer resolver. Domingo à noite, a torneira não funcionou. Exatamente. Só que aí, de novo, indicação. Cara, é o diferencial, não adianta. É a visão de longo prazo. É a visão de longo É entender. É mais difícil fazer um acompanhamento do que só ficar pegando lead em plantão e ligando, deu certo, deu, não deu. É mais difícil. A venda de relacionamento ela é mais difícil, ela é mais trabalhosa, ela é mais longa. Mas no longo prazo, aí falando para quem está começando, para quem está aí com menos de 3, 2 anos no mercado, todo mundo que a gente olha que tem resultado num prazo maior de tempo, é porque tem essa visão e essa preocupação. Então é importante que as pessoas que estejam entrando nesse mercado, eu acho que teve muita entrada, talvez você tenha esse número até melhor, mas eu acho que de 2021 para cá, teve um aumento grande de gente entrando. 2021 para cá, no Cresce de Goiás, teve mais ou menos 8 mil inscritos. 8 mil novos. Aí, inscritos, né? Agora já teve uns que já saíram. Mas é muita gente, cara. É muita gente. Então a gente tem muita gente entrando no mercado, a gente sabe que muita gente vai sair do mercado, porque venda depende da pessoa, tem gente que quer aquela profissão que dependa menos dela, né? Não adianta, a profissão de venda, acho que não só de corretora, ela presume que a pessoa tem que performar. Então, quem está escutando a gente que tem essa visão, falou, cara, eu quero fazer disso aqui uma carreira, eu quero tá bem, eu quero estar ali no topo igual a Ana Flávia está hoje, quero estar ali com a imobiliária robusta igual o Guilherme está hoje, eu quero entender que isso é um processo. Não é imaginar, entrei no mercado imobiliário, com 2 anos pode fazer uma comissão ali que vai ganhar 80 mil? Pode, mas não é... Não é o normal. Essa comissão de 80, ela não resolve sua vida, né? Eu acho que às vezes é importante o corretor ter essa visão, né? Tem que pensar exatamente na performance. Não, e aí tem que tomar cuidado, que aí faz 80 mil no mês, aí já faz uma cirurgia, já faz uma lipo, já viaja, já troca de carro. Acabou o dinheiro. Não. Acabou o dinheiro, já começou a dívida. Já tá devendo, né? Já ficou de folga, então já começou, deu no outro mês, né? Mas esse é o problema de muito corretor. Por exemplo, faz um tanto X de vendas, ou falando de VGV, é porque eu trabalho muito com número de vendas, né? Vocês trabalham mais com VGV. Faz um tanto X de VGV, eu tô de boa, vou parar de trabalhar. Cara, fica 3 vezes sem aparecer, entendeu? 3 vezes sem aparecer lá. Tinha que ter dado era um gás, né? Tipo assim, agora eu vou pegar e vou vender isso aqui toda hora. Aí vai começar tudo de novo, depois que tem mais nem R$1 na conta. Mas hoje eu não falo que isso é errado. O que eu falo? Cada um resolve o estilo de vida que quer ter. Isso é pra quem quer ter uma vida boa. Tem gente que quer ter uma vida boa. Mas tem gente que quer ficar rico. Então, eu sempre fui o que quis ficar rico. Então a comissão... No primeiro dia do mês que eu bati a minha meta, não tinha que ser até dia 31, 23 horas e 59 minutos. Mesmo que os outros 30 dias não saíram mais nenhuma venda. Concretizada. Mas 30 dias plantando. Trabalhado. 30 dias plantando. Eu ainda não recebi. Mas o cheque pré-datado já está aí. Com certeza. Pessoal, caminhando aqui para o final, o bate-papo foi muito bom. Queria agradecer a Ana Flávia, o Guilherme, o Caio, né, por ter trocado essa ideia aqui conosco. Realmente eu acho que esclareceu muitas coisas para quem está ouvindo, né, que não conhece tanto às vezes o crédito associativo, que não tinha contato com alguém que performa tão bem no mercado e alguém que tem tanto sucesso também na gerência de uma imobiliária. Então agradeço a vocês a participação. Obrigada, foi um prazer participar. Estamos aí, pode chamar para mais. Vamos fazer outros, com certeza. Uma honra estar aqui, pessoas tão admiráveis e contem comigo. Também lá, às vezes, precisa de alguma coisa. Eu também esqueci de falar, mas eu também sou correspondente bancário, então, abrindo essa brecha. Então arrasta pra cima, né? Arrasta pra cima. Coloca meu arroba aqui também, tá? O seu imóvel certo, por favor. Como que é? O seu imóvel certo. Boa, hein? Boa, cara. É boa essa. O meu é underline Guilherme Alvarenga. Underline Guilherme Alvarenga. O meu é o incorporador. O meu é Rafael, a gente vai colocar todos os arrobas. Agradeço você que ficou conosco aqui até o final e a gente em breve volta com mais episódios. Obrigado.